Bem-vindo ao canal A Maldição da Lua Cheia. Deixe seu like e ative o sininho para não perder o próximo episódio. A Semente da Corrupção. Nasci em berço de ouro. O mundo, para mim, era um tapete estendido de confortos e promessas. Um império forjado pelas mãos incansáveis do meu pai. Ele possuía terras vastas, empresas que tocavam os céus, riquezas incontáveis que garantiam cada amanhecer. Mas aos 11 anos, a vida me arrancou essa âncora. Meu pai se foi, e com ele a ilusão de que algo poderia me proteger da dura e impiedosa verdade do mundo. Apenas minha mãe permaneceu, um farol de força e resiliência, e nela encontrei o refúgio para continuar. Aos 18 anos, já um homem, a vida me presenteou com Lídia, a mulher que parecia trazer de volta aquilo que o luto havia me roubado. A paz. Seus olhos eram um bálsamo, seu sorriso, uma promessa de dias melhores. Juntos, decidimos buscar uma vida simples, distante do barulho opressor da cidade, longe dos ecos da minha antiga fortuna. Compramos um sítio em Minas Gerais, um pedaço de paraíso cercado por vizinhos, que rapidamente se tornaram mais que companheiros, quase família. 3 famílias próximas, laços tecidos pela convivência diária e pela pureza de um interior esquecido. Era um refúgio, um lar, o alicerce de tudo o que eu desejava construir. Tudo parecia em ordem, a vida fluindo com a calma dos riachos da montanha, até que os boatos chegaram, como sussurros frios trazidos pelo vento noturno, ataques durante a noite, animais encontrados mortos, desfigurados em um banho de sangue inexplicável, cercas de arame grosso arrancadas como fios de algodão, vizinhos antes sorridentes, agora com o terror gravado em seus olhos. A tranquilidade, que antes parecia eterna, começava a desvanecer sob uma sombra crescente de medo. Inquieto, parti em meu velho Ford Landau 1983, um testemunho de outros tempos em direção ao mercadinho mais próximo. Meia hora de estrada empoeirada, e lá, sob o sol forte, encontrei um senhor ajeitando a cerca destroçada de seu quintal, seus ombros curvados e seu rosto marcado pelo cansaço e pavor. Perguntei o que havia acontecido, a voz tentando disfarçar a crescente ansiedade em meu peito. Ele respondeu que ouvira um barulho de madrugada, um som que gelara seu sangue, mas o medo o paralisara, impedindo-o de sair. Ao amanhecer, encontrou um massacre. Disseram que era um urso, a desculpa mais conveniente, mas o modo como ele apertava os lábios e desviava o olhar contava outra história. Pedi para olhar o estrago de perto. O que vi não se encaixava em explicação alguma. Marcas de garras imensas, brutais, rasgando a madeira e a terra. Pegadas pesadas demais para qualquer animal conhecido, afundando no solo úmido. O arame grosso da cerca, que deveria resistir a qualquer força, estava arrancado, retorcido como papel nas mãos de uma criança. Aquele não era um urso, era algo mais, algo que meu raciocínio se recusava a nomear. Voltei ao mercadinho, e o burburinho era inevitável. As pessoas cochichavam, os olhares se cruzavam em desespero silencioso. Então um homem com a voz embargada pela convicção disse com firmeza para quem quisesse ouvir: "Isso não foi urso, é lobisomem." Uma risada incrédula escapou dos meus lábios. Lobisomem? Em pleno século XX, em um sítio pacato de Minas Gerais? Meu ceticismo se ergueu como um muro. Mas na saída, um caçador com olhos que pareciam ter visto demais me abordou. Seu semblante era sério, a voz grave e direta. "Você tem arma em casa?" Respondi que sim, tinha uma espingarda antiga do meu pai, mais para lembrança do que para defesa. Ele balançou a cabeça lentamente, seus olhos fixos nos meus. "Isso não fará nem cócega." "E contra o que eu precisaria de mais?" Perguntei, sentindo um arrepio frio percorrer minha espinha. Ele não hesitou. "Lobisomem. Você não acredita, mas deveria acreditar por eles." Disse, apontando primeiro para mim, depois para a figura que se tornara o centro do meu mundo. Lídia, que esperava em casa. "Sua esposa está grávida. Essas criaturas gostam de feto." A menção de Lídia e do bebê que crescia em seu ventre atingiu-me como um raio. O riso se transformou em nó na garganta. Sem querer acreditar, mas incapaz de ignorar o terror que se instalava, aceitei o punhal que ele me ofereceu. Uma lâmina simples de prata envelhecida, mas com um peso estranho, quase sagrado. Coloquei-o no carro e voltei ao sítio, o silêncio do caminho preenchido por um pressentimento sombrio.
Lídia me perguntou o que estava acontecendo, seus olhos buscando em mim a certeza que eu já não tinha. Não quis preocupá-la, apenas disse que tudo estava bem, uma mentira branca para protegê-la do horror que se desenhava no horizonte. À tarde, uma mulher apareceu no portão. Roupas rasgadas, pele pálida como a lua, cabelos desgrenhados que escondiam parte do rosto. Pedia comida, dizendo estar com fome. Olhei para ela e senti um arrepio gélido que nada tinha a ver com o frio. Havia algo de errado em seus olhos, um brilho faminto que ia além da simples necessidade. Pedi que Lídia não saísse de casa e, apressado, preparei uma refeição. Entreguei à moça um cavalo, um dos meus, e disse, com a voz tão firme quanto pude, siga em frente, há um vilarejo logo adiante. Lá poderá encontrar ajuda. Mas antes que ela partisse, Lídia, contrariando minha ordem, apareceu na varanda, a curiosidade mais forte que a obediência. A estranha olhou fixamente para a barriga dela e, com um sorriso frio e arrepiante, disse, parabéns. 3 meses, não é? Aquilo me gelou até os ossos. Como poderia saber, se nada aparecia ainda, se nem nós tínhamos falado a ninguém? Repreendi Lídia por ter saído, o coração batendo descompassadamente. A moça agradeceu, mas não desviava os olhos da barriga de minha esposa, como um predador que marca sua presa. Partiu o mais rápido possível, afastando o cavalo e a figura assustadora. A noite prometia mais do que apenas escuridão, e o medo agora era um companheiro constante. A noite prometia mais do que apenas escuridão, e o medo agora era um companheiro constante. Lídia adormeceu ou fingiu, seu corpo virado para a parede, talvez na esperança de que a escuridão pudesse, de alguma forma, apagar as sombras que eu trazia. Eu permaneci na sala, sentado na poltrona de couro, o ranger do assoalho a cada movimento meu ecoando no silêncio da casa. A velha espingarda do meu pai estava encostada na lareira, um pedaço de ferro inútil. O punhal de prata, entretanto, estava em minhas mãos. A lâmina fria, o cabo simples, mas uma energia antiquíssima parecia emanar dele. Era como se a prata não fosse apenas metal, mas um portal para algo mais antigo, mais puro. Meus olhos verdes, que Lídia sempre elogiou por sua serenidade, agora se fixavam na lâmina buscando respostas. Talvez perdão pela incredulidade que um dia me definira. O silêncio do sítio era normalmente reconfortante, preenchido pelos sons da natureza. Mas naquela noite, cada sussurro do vento na árvore parecia um aviso. Cada estalo da madeira da casa era um passo furtivo. O ar estava pesado, denso, como se o próprio oxigênio tivesse medo de ser inalado. Senti meu peito arder, não de raiva, mas de uma energia estranha, uma espécie de reconhecimento silencioso de que havia algo muito errado no ar. As lâmpadas a querosene na sala, mesmo sem vento, tremeluziam, suas chamas dançando como almas inquietas. Meus olhos, sem que eu pedisse, começaram a enxergar as sombras com uma profundidade nova, as formas no escuro parecendo mais definidas, quase vivas. Não eram apenas sombras, eram densidades, presenças, e elas, as sombras, recuavam dos cantos da sala, onde minha presença era mais forte, como se eu fosse uma tocha em meio à neblina. Incapaz de suportar a inércia, levantei-me. Meus passos eram lentos, deliberados, as botas de couro firmes no chão, a cruz em meu pescoço, de repente, estava quente. Fui até a janela, o vidro embaçado pela umidade da noite. Olhei para o pasto, para o curral distante. Nenhuma vaca mugia, nenhum cavalo relinchava. O silêncio dos animais era o mais perturbador de todos os sinais. Eles sabiam, eles sentiam o que eu, em minha teimosia racional, ainda relutava em aceitar por completo. Foi então que percebi algo, uma aura tênue, quase imperceptível, pairando sobre a grama molhada. Não era a neblina, era uma mancha escura na própria realidade, uma assinatura de maldade que meus olhos agora podiam decifrar. Era a mesma marca que eu vira nos restos da cerca, mas agora mais potente, mais fresca. A mancha apontava para o bosque que circundava o sítio. Não podia ser o urso. Nenhum urso deixaria uma impressão espiritual tão vívida e maligna. Sem pensar 2 vezes, peguei o sobretudo de couro, senti o peso da prata do punhal em meu bolso interno e saí. O ar frio da madrugada me atingiu, mas minha pele parecia insensível.
A terra úmida sob minhas botas firmes e silenciosas absorvia cada passo. Adentrei o bosque, a escuridão se fechando ao meu redor. Mas para meus olhos, era como se a escuridão estivesse se abrindo. Eu via as silhuetas das árvores com clareza estranha, as folhas secas no chão, não mais um tapete homogêneo, mas um mosaico de texturas e nuances. O ar gélido, carregado pelo cheiro de terra molhada e folhas em decomposição, trazia consigo um odor metálico, agridoce, de sangue. Aquele rastro, aquela aura densa, se intensificava, me puxando para o coração da mata. Cheguei a uma clareira, onde a luz da lua, ainda que fraca entre as nuvens, conseguia penetrar. O que encontrei me fez parar, cada músculo do meu corpo tenso, como uma corda de arco. Não eram mais marcas de garras e pegadas isoladas. Ali a terra estava revolvida com uma violência que desafiava a compreensão. Troncos de árvores finas estavam partidos ao meio, como galhos secos, e no centro, uma rocha imensa, que deveria pesar toneladas, estava deslocada, virada de lado. Onde antes era uma pequena fonte, agora havia apenas um buraco lamacento. E na superfície da rocha, gravadas com uma força pavorosa, estavam marcas de garras ainda maiores do que as vistas na cerca, tão profundas que o granito parecia cera. Não havia dúvida. Aquilo não era obra de animal algum. Era a fúria descontrolada de algo que só existia nos pesadelos mais profundos. A criatura que fizera aquilo era de uma força que transcendia o natural, e a visão espiritual me dizia que o rastro de maldição ali era tão denso que parecia pulsar no ar. Meu olhar varreu a clareira, procurando por qualquer indício, qualquer coisa que pudesse me guiar. E então eu vi, preso a um galho quebrado, pendurado quase imperceptível, um pedaço de tecido. Um retalho de pano gasto, com a cor desbotada, mas inconfundível. Era da mesma cor, da mesma textura das roupas rasgadas da mulher pálida que viera à minha porta. A mesma mulher que olhara para Lídia com um sorriso tão frio e arrepiante. O cheiro de sangue se intensificou, misturado com algo mais, algo animal, selvagem, e um odor adocicado, quase nauseante, de putrefação. O coração me martelou no peito, o aviso do caçador ecoando na mente. Lídia, o bebê, a mulher, o lobisomem. Todas as peças se encaixavam em uma tapeçaria de horror que eu não queria ver. Mas meus olhos agora viam. E o que eles viam era a certeza de que a escuridão havia chegado e não pretendia ir embora sem antes deixar sua marca mais brutal. O perigo não estava apenas à espreita. Ele estava aqui, respirando o mesmo ar que eu, e talvez vindo diretamente para o que eu mais amava. A lua, por entre as nuvens, parecia uma gema fria observando a cena, enquanto o uivo distante e fantasmagórico de um coiote cortava o silêncio da noite. Um presságio, um convite ao caos. Seu calcanhar cravou no solo lamacento, um pivô de aço e convicção. A rocha deslocada, os troncos partidos, tudo se tornou secundário. A prioridade, clara como a luz fria da lua, era Lídia, e o filho que carregava em seu ventre. Não houve hesitação. A calma que antecede a tempestade tomou conta de cada fibra do meu ser. Meus olhos verdes, agora, não apenas enxergavam as manchas escuras na realidade, mas sentiam o pulsar da maldição se acelerar como um relógio funesto que marcava os segundos para o desastre. A aura maligna que outrora apontava para o bosque agora irradiava de volta na direção do sítio, uma corrente invisível de terror que me puxava com urgência implacável. O punhal sagrado em meu bolso interno pareceu vibrar, e a cruz de prata em meu pescoço incandescente queimava contra minha pele, um lembrete constante da batalha que se avizinhava. Meus passos, antes lentos e calculados, transformaram-se em uma marcha poderosa, um avanço inexorável pela mata. Não era corrida, não era desespero, era a expressão pura de uma força contida que agora se libertava em direção ao perigo. Os galhos secos estalavam sob minhas botas, mas o som parecia abafado pela batida surda, da batida surda do meu próprio coração, que parecia reverberar o destino de Lídia. O ar, antes frio e úmido, agora se adensava com a respiração pesada da besta, um cheiro pútrido e familiar que me dizia que o inimigo não estava longe. Minha visão espiritual queimava, transformando a escuridão da mata em um mapa de energias desvirtuadas,
e cada passo me aproximava mais do olho do furacão. Quando as árvores começaram a rarear, e a luz da lua cheia, enfim desimpedida, irrompeu sobre o pasto que cercava meu sítio, o cenário era de um horror indizível. A cerca, outrora robusta, jazia em estilhaços, como se uma mão gigante a tivesse varrido para o lado. A pequena horta de Lídia, onde ela cultivava suas ervas e flores com tanto carinho, estava pisoteada, as plantas esmagadas em uma carnificina verde e terrosa. E ali, na porta da frente da casa, escancarada com o batente pendurado por um único prego retorcido, estava a evidência mais cruel. Marcas de garras rasgando a madeira, subindo pela parede, como se a criatura tivesse escalado a casa na fúria de sua entrada. O silêncio, que deveria ser um alívio, era apenas uma promessa velada de gritos que se calaram, de terror contido. Meus olhos verdes brilharam, não apenas com a luz que expunha a maldade, mas com a fúria ancestral do caçador. Minha presença não precisava de alarde. Onde eu pisava, as próprias sombras recuavam. O Ford Landau 1983, estacionado sob a velha nogueira, parecia uma relíquia imperturbável em meio ao caos. Avancei, meu sobretudo de couro negro balançando apenas o suficiente para revelar o forro vermelho sangue, um aviso silencioso. Cada passo era um eco de determinação, minha mente um mosaico de estratégias e orações. Dentro da casa, o cheiro de sangue se misturava ao odor ferroso e quente de uma besta em frenesi, e um gemido fraco, quase inaudível, rasgou o silêncio. Lídia, a voz grave e calma, que nem inimigos ousavam desafiar, cortou o ar como um punhal. Maldição, retire-se. Em nome do Criador, eu te ordeno. A simples declaração fez as lâmpadas tremularem, e uma taça de cristal que estava na estante da sala explodiu em milhares de pedaços. No centro da sala, a cena era um pesadelo pintado com garras. Móveis estavam revirados, almofadas rasgadas, e a lareira de pedra imponente e sólida tinha uma rachadura que se estendia de cima a baixo. E ali, sobre o tapete persa agora manchado, estava Lídia. Estava caída, os braços sobre o ventre, os olhos arregalados de pavor, mas ainda respirando. Acima dela, curvado, um vulto gigantesco, coberto de pelos escuros e eriçados, com olhos de um vermelho opaco e presas que pingavam saliva no chão. O lobisomem. Uma fera de puro instinto e violência, sua forma retorcida e animalesca, os músculos tensos prontos para dilacerar. Não havia razão em seus olhos, apenas a fome da besta. Minha cruz de prata brilhou no meu peito, aquecendo e vibrando com uma intensidade que quase queimava minha pele. Um grito bestial, um uivo rouco e gutural, saiu da garganta do lobisomem, um desafio primário ao meu avanço. Ele se virou, os olhos vermelhos fixos em mim, e no seu flanco uma ferida ainda fresca, pingava um líquido escuro e espesso, exalando um vapor que minha visão espiritual identificava como a própria essência da maldição. Aquilo era um homem, retorcido pelo pecado e pela dor, mas agora era apenas uma máquina de matar. Sem hesitação, sem um segundo de dúvida, eu avancei. A agilidade de combate me envolveu como uma segunda pele, e em um borrão de movimento, eu estava entre Lídia e a besta. O primeiro golpe do lobisomem veio como um raio, uma pata enorme armada com garras que poderiam rasgar aço. Mas eu já estava lá. Meus ombros largos se chocaram contra o ombro do monstro, não em um ataque, mas em uma manobra calculada. A força sobrenatural que corria em minhas veias se manifestou. O lobisomem, que deveria pesar o dobro de mim, cambaleou. Sua própria massa foi usada contra ele. Eu o arremessei contra a parede rachada. Um impacto que fez a casa inteira tremer e mais poeira e pequenos pedaços de gesso caírem do teto. Um rosnado ainda mais furioso escapou da criatura, mas havia uma fração de segundo de hesitação em seus movimentos. Minha presença iluminada não era apenas um escudo, era um veneno para o mal. Ele sentia minha autoridade espiritual, a luz que eu carregava, e isso o tornava mais selvagem, mas também o perturbava. Seus olhos vermelhos, que antes queimavam com uma ferocidade cega, agora continham um lampejo de confusão, de tormento. Eu não dei trégua. Meus movimentos eram rápidos e certeiros. Cada soco, cada chute, uma oração em ação. Ele veio novamente, mais rápido, mais furioso.
suas presas estalando no ar. Esquivei de seu bote com uma velocidade que parecia desumana, girando em seu flanco e desferindo um chute poderoso em suas costelas. Ouvi um estalo e um uivo de dor mais humano do que animal escapou da criatura. Minha mão direita voou para o sobretudo, e o punhal sagrado, com sua lâmina de prata polida e cabo de carvalho envelhecido, estava em minha palma em um piscar de olhos. Não era uma arma para matar, mas para purificar. A lâmina emitiu um brilho azulado na penumbra da sala, e o lobisomem recuou, como se atingido por um choque invisível. A resistência espiritual me permitiu suportar a dor das memórias de lutas passadas, das perdas, das tentações, tudo para focar na missão. Você é uma prisão, não uma criatura. Minha voz ressoou, agora mais alta, com a autoridade de quem não teme o inferno. A cruz em meu peito ardeu em uma intensidade deslumbrante, banhando a sala em uma luz branca que fazia o lobisomem guinchar e recuar ainda mais, cobrindo os olhos com as patas. Liberte-se, espírito aprisionado. A fera acuada tentou um último bote desesperado. Pulou sobre mim, suas garras estendidas, o cheiro de morte mais forte do que nunca. Mas eu o esperava. No auge do seu salto, usei sua própria impulsão. Prendi seus pulsos com uma força que quebrou suas garras e o virei no ar aplicando uma técnica que o fez cair com um baque surdo. Ele ficou imobilizado, o corpo retorcido, e um gemido lastimoso, de uma tristeza profunda, emergiu de sua garganta. Não era mais um uivo de fúria, mas o lamento de uma alma perdida. Minha mão, empunhando o punhal sagrado, pousou sobre o peito peludo da criatura, não para ferir de morte, mas para cortar os grilhões da maldição. Meus olhos verdes, agora brilhando como faróis, se fixaram nos seus e eu vi. Além da besta vi um homem, um semblante aterrorizado e culpado, aprisionado em seu próprio pesadelo. A cruz te liberta, declarei, e a lâmina tocou sua pele, não para perfurar, mas para transpassar a essência da maldição. Uma fumaça negra e densa, com o cheiro adocicado de podridão que senti no bosque, começou a escorrer da ferida no flanco da criatura. Um grito final de dor e de libertação rasgou o ar, e então, com um último tremor, o lobisomem começou a diminuir, seus pelos recuando, seus músculos se contraindo, até que no tapete manchado jazia um homem nu, pálido, com o corpo coberto de arranhões e a expressão de puro esgotamento. Seu rosto era o de um fazendeiro local, um homem simples que eu conhecia apenas de vista. Tragédia, pura tragédia. Caí de joelhos ao lado de Lídia, minha mão impondo-se sobre seu ventre. A cruz aquecia e pulsava, e a cura imediata fluiu. Suas feições relaxaram, a respiração se normalizou. Abriu os olhos, ainda assustada, mas viva. O brilho da vida que carregava dentro dela permaneceu intocado, protegido por algo maior que nós dois. Suas mãos seguraram as minhas com força, como se temesse que, se me soltasse, a escuridão pudesse regressar. O silêncio voltou a reinar, mas não era mais o silêncio carregado do mal. Era um silêncio sagrado, pesado, como o depois de uma tempestade. O homem, agora liberto, jazia inconsciente. Sua respiração era fraca, mas constante. Eu sabia que dali em diante, sua vida seria uma cicatriz viva do que enfrentara e do que todos nós passáramos. Levantei-me lentamente, o punhal ainda quente em minha mão. A prata, agora limpa, refletia não mais a ameaça, mas a vitória amarga. Caminhei até a porta aberta e a lua cheia me fitava do alto, testemunha silenciosa do pacto eterno entre a luz e a escuridão. A batalha havia terminado, mas a guerra, não. As palavras do caçador ecoaram em minha mente. Não era um urso, nunca fora. A maldição caminhava entre nós, disfarçada de lenda, sustentada pelo medo e pela ignorância. E agora, eu sabia. Era apenas a primeira de muitas noites em que o sangue e a fé se encontrariam sob a lua. Voltei-me para Lídia, que mesmo frágil sorria. Seus olhos, cheios de amor e esperança, me lembraram por que lutava. Abracei-a com força, prometendo em silêncio que nada, nem besta, nem maldição, nem inferno, tocaria o que era nosso. O vento soprou, e com ele, um uivo distante atravessou as colinas. Não era apenas um som, era um aviso. A lua cheia ainda reinava, e as sombras nunca descansam por muito tempo. Abracei minha cruz, senti o peso da prata e da fé em minhas mãos, e murmurei para a noite: que venha o próximo, eu estarei pronto.
Bem-vindo ao canal A Maldição da Lua Cheia. Se gostou desse episódio, não esqueça de deixar seu like, comentar e ativar o sininho. O próximo capítulo trará novas revelações. A semente da corrupção. Prepare-se, porque a escuridão apenas começou.